O que está acontecendo é o seguinte: existem dois grupos, né? O grupo Liga Forte e a Libra. O Flamengo pertence à Libra. Botafogo, Fluminense e Vasco estão no outro grupo. Investidores apresentaram uma proposta e esse grupo, do qual também fazem parte Internacional e Cruzeiro, por exemplo, entre outros clubes, eles venderam 20% dos direitos de transmissão de forma antecipada por 50 anos. Significa que o presidente desses clubes, o cara que vai estar na presidência, ao final desse acordo, ele possivelmente não nasceu ainda, né? Se o cara tiver aí 40 e poucos anos e tal, 45, 48, até lá, ele ainda vai nascer. É um período muito grande. 50 anos. 50 anos, é meio século. Significa que durante meio século, esses clubes terão 80% daquilo que tiverem direito, né, de arrecadar com venda de direitos de transmissão. E aí você pensa, né, direito de transmissão há 50 anos, gente. Isso foi no começo dos anos 70, né? 73, 74. Naquela época, nem tinha direito de transmissão. O futebol brasileiro começa a partir de 76, 77, quando o Flamengo, com o Márcio Braga, num jogo Flamengo e Fluminense, depois no jogo Flamengo e Confiança, entra com uma liminar e proíbe que as equipes de televisão façam registro de imagem dos jogos do Flamengo, dizendo: o jogo é do Flamengo, vocês quiserem ter que pagar, porque vocês põem na televisão, vocês vendem patrocínio, vocês ganham dinheiro com isso, o espetáculo é nosso, a gente quer participar dessa brincadeira. Lá fora, na Europa, já havia isso, né? Muito bem. O Flamengo foi, na época, muito combatido até por outros clubes. Se você procurar os jornais da época, é até engraçado, que absurdo, não sei o que e tal, mas, enfim, era um movimento meio que natural e o Flamengo foi vanguarda ali com o Márcio Braga e o pessoal, na época, que comandava o Flamengo, a turma da FAF, aquela coisa toda, né? Frente ampla pelo Flamengo. E isso muda completamente, né? Hoje é um dinheiro fundamental para todos os clubes no mundo, né? Pergunta ao Real Madrid se ele quer abrir mão disso. Ninguém vai abrir mão disso, não pode, velho. O dinheiro da televisão é muito importante, embora não seja a única receita do Flamengo, diga-se de passagem. O Flamengo tem outras receitas muito fortes. Então, para começo de conversa, o Flamengo vai... Vamos falar entre os times do Rio de Janeiro. Em relação aos outros três, nos próximos 50 anos, os outros vão receber 80% daquilo que eles conseguirem arrecadar com venda de direitos, o Flamengo recebe 100%. E esse dinheiro foi antecipado. O Fluminense já pegou mais ou menos a metade dos 100 milhões que teria direito nessa antecipação. Quer dizer, os caras anteciparam grana e ficaram com 20% para 50 anos. Boa parte do Fluminense já gastou, o Inter também está gastando boa parte. Botafogo e Vasco são SAFs, então assim, é natural até que as SAFs queiram se capitalizar. O cara não vai se preocupar com daqui a 50 anos. O que o John Textor tem que se preocupar daqui a 50 anos? Ele tem que resolver os problemas imediatos dele. Tem dívida para pagar do Botafogo, tem uma série de questões, está entrando com recuperação judicial, essa coisa toda. Então, na realidade, assim, a tendência é haver um distanciamento, né? Um distanciamento. E agora os times da Libra, né, do qual o Flamengo faz parte, estão inclinados a vender os direitos do Brasileiro do ano que vem para a TV Globo. Eles já têm uma proposta, têm um valor, e aí é 100%, porque eles não pegaram antecipação. Então, isso vai gerar um desequilíbrio econômico ainda maior entre os times do Rio e o Flamengo e entre alguns rivais aí, né, de outros estados e tudo mais. Os times de São Paulo não aderiram a esse negócio, né? E o Rodrigo Capello, lá da Sport TV, trouxe uma análise muito boa ontem, que está inclusive no Twitter, até compartilhei, quem quiser vai no meu Twitter, está lá. O Capello, ele conta os bastidores das reuniões que aconteceram recentemente, essa semana, e aí tem um ponto que é bem importante. A presidente do Palmeiras, conta o Capello, foi quem puxou a turma toda da Libra para fechar com a Globo. Nós não temos interesse nas outras propostas que apareçam, tudo, a gente quer fechar aqui com a Globo. Então, quando alguém falar que assim, mamãe Globo ajuda o Flamengo, coisa e tal, sabe que foi a presidente do Palmeiras que sugeriu fechar com a Globo. E os demais acompanharam. E deverão fechar. Ainda não acertaram, mas há uma tendência nesse sentido. E o que vai acontecer daqui a algum tempo é que vai ter gente reclamando da distribuição dos direitos de TV, do dinheiro, do direito de transmissão, melhor dizendo, que hoje não é só televisão, né? Sem razão. Deveriam estar mais atentos ao que os seus dirigentes dos seus clubes fazem hoje. E estão fazendo algo que me parece equivocado. Não só para mim, para outros especialistas e tudo mais. Eu até gravei um vídeo no meu canal, eu trouxe até a palavra do César Grafietti, ele fala sobre isso. Vai acontecer um descolamento ainda maior. Então, prepare-se, porque o Flamengo vai estar mais rico e outros vão estar ou mais pobres ou não tão bem resolvidos financeiramente assim, provavelmente. É isso. E um outro ponto aqui, que a gente não está defendendo que o Flamengo ganhe menos
né? O Flamengo ele vai ter a linha de... Né, nessa nova negociação excluindo o Premier, o Flamengo vai passar mais vezes Globo, Sport TV, e o Flamengo vai ter essa linha, o Flamengo vai ter a linha de performance, que ele vai estar no alto, e a linha de torcida, ele já vai ser maior que os outros. Então, a tendência é o Flamengo estar ganhando mais. A gente está aqui tentando reduzir a diferença, porque sabe que isso é péssimo para o produto. Sim. E outros, qualquer executivo eu acho que o canal aberto tinha que ser igual. Disso. O canal aberto tinha que ser igual. Como assim? Tudo bem. Canal aberto tinha que ser igual. Já que existe o Premier, já que existe um valor, uma taxa em cima disso aí, canal aberto tinha que ser igual. Como assim? Igual. Igual para todo mundo. Transmissão igual para todo mundo. A mesma quantidade de jogos? No aberto. Aberto. Nem ferrando. Não, lógico que não. A Globo tem que escolher o jogo que ela quiser. Imagina, você tá na disputa do campeonato, lá em cima. A disputa do campeonato entre Fortaleza e Palmeiras. Aí você vai passar Santos e Cuiabá no dia porque tem que passar? Lógico que não. Claro que não. A TV, no mundo inteiro, a TV escolhe o jogo que ela achar melhor. Na NFL é assim, na NBA é assim, todo mundo. Você escolhe o jogo que você quer. Não é assim que funciona. Mas só que, pra deixar claro, porque essa não é uma live que quer acabar com o Flamengo, o Corinthians, nada disso. O Flamengo vai ganhar mais. Mas é porque, pra gente dar um salto de produto, pro Campeonato Brasileirão ser assistido no exterior, pra gente ganhar mais dinheiro, a primeira mudança que precisa ser feita é em relação a direitos. Porque isso tá causando um transtorno que, assim... A gente já vê na prática, né? É que é legal quando um Botafogo chega, porque assim, o Campeonato Brasileiro a gente ainda tem muitas variáveis. É um campeonato que está suscetível a muitas crises. Mas se a gente for pegar recorte, soma a pontuação dos últimos 5 anos do Brasileiro, vai ser um esculacho de Flamengo e Palmeiras, por exemplo. O Corinthians não está porque o Corinthians é um time que abraça a crise, né? E está indo para onde está indo. Mas é um campeonato que a gente já está vendo esses efeitos de distorções, né? E se esse modelo continuar, né, fosse continuar por mais 5, 10 anos, o campeonato seria destruído, né? Perderia totalmente a sua graça, que durante muitos anos a gente vendeu o brasileiro como super equilibrado. O Rica Perrone tem como o seu cartaz, a sua manchete, o Brasileirão é o mais imprevisível de todos e está perdendo a sua imprevisibilidade. Isso é péssimo, porque aí o que a gente vai ter? Se os nossos jogadores já saem cedo, se o gramado é uma merda, se os estádios não estão tão lotados quanto deveriam estar. Sim, então, o campeonato perde muito valor. E o torcedor do Flamengo, principalmente do Flamengo, que eu acho que é o que mais se revolta com isso, que acha que vai acabar a mamata, o Flamengo hoje em dia pega quanto direitos de TV representam nas finanças do Flamengo. Lá em 2013, quando isso começou, era bastante. Isso ajudou muito. Mas esse é o tema que diziam no início. Hoje, a gente não está começando do zero. Já deu merda. Já abriu demais. Tudo bem. Mas não adianta lamentar, né? Agora é papo de coach. Lamentar não adianta. Agora a gente tem que olhar para o futuro para não repetir o erro. Papo de coach. Daqui para frente, o Flamengo hoje tem como direitos de TV ali mais ou menos 15% a 20% nas suas receitas totais. Para ele mudar isso, não vai se impactar, porque o Flamengo ele já lidera sócio-torcedor, bilheteria com o Maracanã lotado. E se ele quiser construir o estádio, ele vai triplicar essa linha. Venda de jogador, patrocínio. Sério, então, o Flamengo já ganha... Eu achava que não. Eu achava que ainda era a maior fatia dos clubes. Não é? Não, do Flamengo não. De todos os outros clubes, não, do Flamengo, claro que é, Canedo. Claro que não é. Não é 20%. Sério? Estou falando. Espera. Ô, acabei de falar. Ô, calma. Não tem nenhuma métrica no Flamengo que... Caralho, me ouve, espera. Eu não tô falando de percentual bruto, mas é a maior coluna ainda. Ainda é a maior coluna. Ela pode não ser percentualmente maior que as outras somadas. Canedo. Qual coluna ganha mais de 277 por ano, Canedo? Flamengo, qual? O Flamengo tá faturando 1,3 bi, cara. E as colunas, se você consideração patrocínio, torcida e TV. Em qual coluna do Flamengo? Coluna, vamos lá. Estádio, venda sócio-torcedor... Não, mas são... Pegando aqui como base... Você não ouviu. A maior coluna do Flamengo eu entendi. A da Globo, que para mim são 3 colunas. Para mim são 3 colunas que existem, né? Que são as métricas dos clubes. Tem vários, não que 3, Canedo. Tá doido? O estudo da Deloitte, por exemplo, que solta todo ano dos clubes europeus, são 3 colunas, que eles botam patrocínio, match day, que aí entra sócio-torcedor e bilheteria, e direitos de TV. Eles não consideram nem venda de jogador, porque venda de jogador não é recorrente. Num ano tu pode vender 100, no outro ano tu pode vender 10. Então eles não botam isso. Mas é porque o torcedor do Flamengo fica tranquilo que é a maior coluna.
A gente trouxe aqui uma vez, o estudo da Deloitte é esse, são 3 colunas. O faturamento hoje com direito de TV corresponde a 20% no máximo do orçamento do Flamengo, porque o Flamengo conseguiu dar esse salto. Nós estamos discutindo os times grandes aí, de valor de camisa, de principal. Nós estamos discutindo 70 milhões, 60 milhões. 277. Faz ideia o que é isso? 277. Mas é isso que a gente quer combater, né? A gente quer que o Flamengo ganhe menos e os outros clubes ganhem mais, a diferença diminua, mas o Flamengo ainda vai estar ganhando mais e com todas as outras linhas somadas, o ponto é que nada, nenhuma lógica matemática, torcida, que é que a gente está conversando aqui, justifica 177 milhões. Acho que esse é o ponto que a gente está conversando. 277, né? Não, o bônus, eu tô falando do bônus, esse aqui, ó. Sim. Tá. A distorção tá naquele 177 Isso precisa acabar 177. Pelo bem do campeonato. O São Paulo me vende 28 milhões de pay-per-view. E os caras venderam 170, ganharam 177, porque como que pode ser 6, 7 vezes maior? Não dá. 10 vezes maior? Não dá. Mamãe. Esse é o ponto, é uma distorção que o jogo foi jogado. Agora não precisa mais. Agora todo mundo tá melhor. Temos dirigentes um pouco melhores. Então, alguns apareceram que são bons. A Leila tá na mesa, a gente confia muito na tia Leila. O Júlio tá na mesa. Eu confio nela. Eu confio muito na tia Leila. O Júlio também tá na mesa. Tem gente boa lá conversando.